Sim. Agora, outro assunto da temporada que o pessoal pediu bastante na caixinha, foi a maioria das perguntas, é sobre a troca, assim, do protagonista, né? Porque a Marina, ela tem vários pretendentes, principalmente nesse início da história. Marina interpretada pela Bianca Bin. E aí ela começa a história dividida pelo Luciano, pelo Alex, que ela acaba de conhecer nas férias. Mas aí depois o Caio entra na história, né? Assim, nesse É. início, que tá passando agora no Viva, a gente está Uhum. vendo que ele vai começar a pensar no, num golpe, né, para se aproximar dela, conseguir grana e tal, namorar uma menina rica, que ele descobre que ela é filha da Olga. Mas aí, ao longo da história, a gente vai ver que ele começa a mudar. E aí, no final da história, a Marina acaba ficando com o Caio, que seria o vilão da história, né? E aí, Uhum. muita gente perguntou na caixinha justamente sobre isso. Como foi essa mudança? Como foi mudar, assim? Se foi fácil, se não foi? De onde... Como foi o momento que Uhum. vocês começaram a perceber que aquele casal poderia dar certo, que o Caio teria potencial de ser um mocinho, de ter essas nuances de mocinho vilão e tudo mais. Bom, não, uma coisa que eu tenho que falar aqui que eu sempre trabalho com uma equipe de roteiristas maravilhosos e incríveis e a gente vai junto pensando todo tipo de doideira, né? Então, é, a gente embarcou junto nessa ousadia, né? Porque o que que aconteceu? Como eu falei, a Malhação traz surpresas, né? Às vezes tem ator que rende mais, ator que rende menos. Às vezes tem histórias que rendem mais e histórias que rendem menos. É um trabalho muito longo e a gente está trabalhando também com atores iniciantes. E, né, de repente a gente pensa que aquele casal vai ter química e não tem, e aí outro casal tem. Então, assim, eu acho que aconteceu isso. Aliás, acontece bastante isso. Né? Em novela, acontece em Malhação, acontece também em novela, que assim, os atores já são experientes e por mais que você faça teste, que você. Aí você tem certeza que aquele casal vai dar maior química e o público gosta de outro, né? Então, assim, então eu acho que assim, eu lembro que na época reclamaram pra caramba, porque falaram, gente, mas a Marina já teve 350 namorados. Eu fiquei, teve sim, daí, uma mulher moderna. Também, né? Às vezes as coisas mudam. Então, o que aconteceu foi que realmente estava planejado esse triângulo, né, do seria o triângulo entre o Luciano e o Alex. E também tinha a Veridiana, então tinham vários triângulos, né? Tinha a Veridiana, que também disputava o Luciano, e tinha a Norma Jean, que disputava o Alex, então a gente tinha assim, esse pessoal envolvido, e o Caio totalmente correndo por fora, é, completamente, né, vilão mesmo, assim, claro que vilão em Malhação é, não é aquele vilão horroroso de novela das nove, mas o Caio, ele era bem puxadinho na vilania. E assim, de jeito nenhum, no começo da história, eu pensava que ele teria essa trajetória que teve. Mas aconteceu um imprevisto, que foi o fato de que quando o Caio começa a se aproximar da Marina para conquistar uma menina rica, ele não gostava dela, não interessava nada, eu acho que assim, tem o carisma do Carrão, né? O, funcionou. E assim, as pessoas começaram a gostar daquele casal, né? E ao mesmo tempo gostar mais do que outros casais. E aí, o que que você faz numa situação dessas? Você pode tentar ir contra a voz do povo, ou você pode falar, gente, então vamos contar essa história. Vamos contar essa história. Por que não? Por que não contar a história de uma pessoa que, por mil, ainda mais assim, eu sempre parto desse princípio na Malhação, né? São adolescentes, são pessoas novas, são pessoas que erram, acertam, namoram outro, acham que um é o amor da vida, daqui a pouco descobrem que não era. Então, assim, acho que a gente pode levar isso para os personagens, sabe? Então, o Caio, ele, por milhões de questões, ele tinha um caráter duvidoso. E até a proximidade da Marina, que inclusive também melhorou a avó, foi fazendo com que ele quisesse ser melhor, né? Eu achei essa história boa de contar, não só eu, como a minha equipe maravilhosa, que ele falou assim, então vamos contar essa história.
de um garoto que pensou, sempre agiu errado e de repente por amor e, e pelo e pela, né, pelo caráter da Marina, ele deseja ser uma pessoa melhor. E era um risco que a gente resolveu assumir. E também podia chegar no final e assim, ó, deu tudo errado. Deu tudo errado, esquece Caio e vamos voltar, ou com o Luciano, ou com o Alex, que essa altura também já estavam envolvidos, respectivamente, com a Veridiana e com a Norma Jean. E aí, mas aí não deu errado, felizmente, né? As pessoas gostaram e foi uma história super legal de contar. Sim. E teve alguma dificuldade, assim, ou foi fácil ir mudando o roteiro aos poucos? Ou teve algum momento que, eita, será que vai ter algum empecilho, assim? Não, a questão é que assim, novela é uma obra aberta. A gente sempre, assim, naquela época, hoje menos, naquela época a gente tinha bastante, a gente tinha pouca frente, que é como a gente fala, né? A gente escrevia e gravava logo depois, ia ao ar logo depois, assim, uma frente segura, mas nada que você não pudesse ir mexendo ao longo dos capítulos. E quando a gente começa uma novela, a gente tem a sinopse, tem os personagens, tem a história que a gente quer contar, mas, enfim, nesse caso específico também dessa Malhação, então, assim, você tem esse arcabouço. Eu estava até reparando nesses capítulos que eu estava vendo, é até uma coisa bem complexa, porque tinha o múltipla escolha, o shopping, o Ceará, os personagens antigos, os personagens novos, os personagens que continuavam na escola, os personagens que já tinham saído da escola, como era o caso do Peralta, da Yasmin, do Bruno, de todo mundo. Então, assim, eu tinha que eu tinha todo mundo equilibrado ali, era até muita coisa para equilibrar, né? Então acho que demorou um pouco para a gente deixar tudo certinho. Mas dentro dessa estrutura que a gente tinha, a gente é livre para falar, ah, não, então vamos pensar outra coisa. É claro que aí tem assim, ah, a Marina fica doida, vai para festa, sobe na mesa, eu lembro dessa cena. Aí as pessoas reclamavam. E Malhação tem que ter o cuidado para não consumir bebida alcoólica e tal. E ao mesmo tempo, ah, mas essa menina tem muito namorado. Então tem sempre que ver os limites, que são os limites naturais do programa e do público do programa. Mas fora isso, é um programa que, nesse ponto, é muito legal de fazer, porque a gente tem margem para brincar com o que os personagens e com o que os atores trazem para os personagens, né? Às vezes são surpresas Sim, maravilhosas, como é o caso da Yasmin, trouxe aquele dialeto todo doido e a gente cresceu em cima. sim, verdade. E aí eu tenho uma curiosidade que é como era na época o retorno do público, assim, porque hoje em dia, por exemplo, na sua última temporada, né, Malhação Vidas Brasileiras, era um Uhum, retorno muito imediato, né, assim, muito. é, Até muitos imediato demais. comentários, demais. Até demais. Aí E aí, muita gente comentando, Twitter, Instagram. E aí, eu queria saber como funcionava na época para ter esse retorno do público. Era por grupo de pesquisa da emissora, era por carta, era na rua. A internet na época já tinha alguma força, Sim. porque, porque atualmente é tipo assim, não tem uma coisa que a gente não gosta, tem ali um over de malhação para ir lá falar, reclamar, pegar no pé. Uhum, Aí eu é quero verdade. saber como é que era antigamente quando não tinha esse fã-clube tão grande. Na época dos dinossauros que não tinham internet direito, que eu estava vendo a Domingas se gravando para postar, e ela estava se gravando com uma câmerazinha, né? Uma câmerazinha portátil. Gente, eu estava se gravando com uma câmerazinha portátil. Essa era a tecnologia da época. Hoje em dia a gente abre o celular e pronto, né? Mas o fato é Sim, que o além, assim, pesquisa da Globo sempre tem, né? A gente sempre tem o tal do grupo de discussão que vai trazer o retorno, mas não é imediato como é a internet. Mas naquela época, não sei se você já ouviu falar do Orkut. Tinha Orkut. sim, sim. Então, pelo Orkut, as pessoas conseguiam xingar um pouquinho. Ao xingar, porque sempre é xingar, nunca é elogiar. Tô brincando, tem muitos elogios também, mas tem muita reclamação. Agora, a gente tem que saber filtrar, né? Porque uma coisa é o que todo mundo está pensando, outra coisa é o que aquela pessoa está pensando. Então,
naquela época era menos gente falando na internet, hoje em dia tem muita e a gente fica ali tentando se entender com esse retorno, mas é tudo muito saudável, né? Essa interação é boa, porque Sim, por ser uma obra aberta, o que a gente busca é a interação com o público. Se fosse uma obra fechada, você contava ali, por exemplo, eu ia fazer me ater aos triângulos originais e, enfim, ia terminar. Vocês iam gostar ou não, eu só ia saber depois, né? sim, verdade.